A paz do Senhor, minhas amadas, minhas queridas de Jesus. Hoje nós estamos aí, para a glória de Deus, com o quarto estudo, com o nosso projeto, com o propósito vindo do coração de Deus aí, aprendendo com as mulheres da Bíblia. Amém? Hoje é o nosso quarto estudo, a nossa quarta mulher que nós vamos estudar aí. E hoje o Senhor trouxe ao meu coração um estudo de uma mulher maravilhosa. Gente, vocês não imaginam o quanto eu tenho sido enriquecida no conhecimento da palavra de Deus, porque antes de preparar para vocês, eu tenho que me preparar, eu tenho que ler, pesquisar, buscar, e isso tem sido maravilhoso. Então hoje o Senhor trouxe no meu coração aí a mulher samaritana. Quem nunca ouviu falar dessa mulher, né? Da mulher de Samaria. A palavra de Deus, lá em João, no capítulo 4 e no versículo 7 a seguir, vai nos contar sobre a história desta mulher, a mulher samaritana. E hoje nós vamos ver o que a história da mulher samaritana tem a nos ensinar. Vem comigo? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, você precisa entender o que eu falo em todos os vídeos. Você precisa ler o contexto da história. O que é o contexto? O contexto é o que ocorreu antes, o que aconteceu antes, para que o versículo onde nós vamos estar lendo esteja acontecendo. Então é muito importante que você saiba o que aconteceu antes, para você entender o porquê que a gente está lendo, o que está acontecendo no agora, ok? Você vai pausar o vídeo, você vai pegar a tua Bíblia e você vai começar a ler a partir do capítulo 4, no versículo de número 1. E aí vai contar toda a história e você vai ler até o versículo de número 30, ok? Para que você venha entender toda a história. Pode pausar o vídeo e bora para a leitura. Bom, agora que você já leu o texto e também o contexto, você conseguiu acompanhar comigo que Jesus, ele estava na Judéia, mas ele precisou sair da Judéia e voltar para Galiléia. E aí você lê comigo e estava escrito o quê? Que era necessário que Jesus passasse por Samaria. Acompanhou comigo no texto? Ali naquela cidade havia um poço chamado Poço de Jacó. Jesus estava cansado. A palavra de Deus vai dizer isso, que Jesus estava cansado porque era o horário de meio-dia. Veja bem, nós sabemos que o horário de meio-dia é um horário, gente, onde o sol é muito quente. Agora imagine lá, naquelas terras, naqueles desertos áridos, não é verdade? Então era na faixa de meio-dia, quando a palavra de Deus diz que Jesus ele vai até o poço de Jacó e ali ele se assenta na beira do poço. Sabe, eu fico imaginando Jesus ali cansado, onde ele senta na beira daquele poço. A palavra de Deus não diz, mas eu gosto de imaginar, de ir além. Jesus sentando na beira daquele poço, arrancando as suas sandálias e massageando ali a sola dos pés, de tanto cansado, com os pés doendo, porque o caminho era um caminho muito longo. E a palavra de Deus, ela enfatiza isso, que Jesus estava cansado, ou seja, cansado daquele trajeto, daquele caminho. E ele para bem aonde? No poço de Jacó. Jesus se assenta, fica ali descansando. Só que neste mesmo horário, no horário de meio-dia, acontece algo anormal ali. Porque quando Jesus chega e se assenta à beira do poço para descansar um pouco, vem também uma mulher. E naquela época, entenda que ninguém vinha tirar água do poço nesse horário. Por quê? Devido ao sol quente, devido ao sol escaldante. Então meio-dia era um horário que ninguém ia ao poço. Era um horário que as pessoas deixavam para pegar água ali, ou de manhã, ou de tardezinha, quando o sol já estava mais baixo. Mas ao meio-dia, com o sol escaldante, vem uma mulher. E essa mulher vem buscar água. Mas se a gente parar para pensar, que se nesse horário ninguém vinha ao poço para tirar água, por que essa mulher estava vindo pegar água? Certamente porque ela queria escapar de alguma coisa, de alguns olhares, de algumas palavras, algumas fofocas. Ela estava querendo se esquivar, se esconder de algo assim. Para ela estar vindo ao poço no horário que ninguém mais vinha,
É porque certamente ela não queria se encontrar com outras pessoas. Só que naquele dia, Jesus tinha outros planos para ela. Talvez no coração dela seria apenas mais um dia escondida, mais um dia que ela iria buscar água naquele sol. Você consegue imaginar o sofrimento? Você consegue imaginar não só o sofrimento exterior, que era o sol na cabeça, aquela sensação térmica quente que você está assando ali, como também um sofrimento interior, que era aqueles pensamentos: será que vai ter alguém? Será que alguém vai me ver? E se alguém me ver e falar isso e falar aquilo? Então veja bem que essa mulher, ela sofria, mas só que Jesus conhecia toda a história e todo o sofrimento dela. E por isso foi que Deus marcou esse encontro com essa mulher, sem que ela soubesse, sem que ela imaginasse. Mas naquele dia, Jesus tinha uma nova história para escrever para essa mulher. E aquele que estava sentado ali na beira do poço era aquele que conhecia toda a história dela. Aquele que conhecia o sofrimento, as mágoas, aquele que conhecia as lágrimas, aquele que sabia o limite ao qual aquela mulher estava vivendo, estava passando. E aquela mulher chega, se aproxima, vai até a beira do poço. A palavra de Deus diz que Jesus, ele pede água para ela. Jesus vai dizer para ela assim, me dá um pouco de água para beber. Veja que Jesus começa o diálogo. Sabe por quê? Porque Jesus, ele tem prazer em trazer o alívio, em trazer o refrigério para a alma das pessoas que estão nessas condições. Não pense que por você não começar o diálogo, Deus não vai fazer a obra. Por você não começar a buscar a orar, Deus não vai fazer a obra. Saiba que Deus conhece o nosso coração, conhece os nossos sofrimentos, e Ele sabe o momento certinho de chegar. Ele sabe o momento certinho de começar a boa obra. E Ele tem prazer. Jesus sente alegria em poder dar início, em poder começar essa boa obra. E na vida dessa mulher, Ele começa por meio de um diálogo, pedindo a ela água. E Ele diz, dai-me um pouco de água para beber. Só que Jesus, começando o diálogo com essa mulher, a deixa muito surpresa. Por quê? Porque naquela época, os judeus não se relacionavam com os samaritanos. Para você entender melhor, os judeus não tinham conversa com os samaritanos. Então Jesus ali, ele quebra todos os protocolos, principalmente dois. Primeiro, que Jesus não conversava, por ele ser judeu, ele não podia, um judeu, conversar com o samaritano. Segundo, que ele não podia dirigir a palavra dele à mulher, porque naquela época os homens não dirigiam palavras às mulheres, a não ser que fossem casados, que houvesse ali marido e mulher. Então o marido poderia conversar com a mulher. Fora disso, não poderia haver diálogo entre homem e mulher. E Jesus faz o quê? Jesus quebra todos os protocolos. E eu já digo para você aqui que Jesus vai fazer o possível e o impossível para trazer refrigério para sua alma. Mas quando Jesus pede água para essa mulher, ela começa a perguntar-se dentro dela: como pode um homem judeu dirigir a palavra a mim, que sou mulher e ainda samaritana? Dentro dela houve essa pergunta, mas foi tão forte que ela acaba verbalizando essa pergunta. Então ela simplesmente olha para Jesus e diz assim: como pode tu, sendo um homem judeu, dirigir a palavra a mim, que sou mulher samaritana? E o que acontece com aquela mulher é o que acontece muitas vezes conosco. Quantas vezes Jesus tenta falar conosco? Quantas vezes Jesus tenta se revelar a nós? Como pode um Jesus tão grande, um Deus tão grande, querer falar comigo, que sou tão pequena, que sou tão pecadora? Você põe na sua mente, no seu coração esse ponto, dizendo: como pode um Deus tão soberano, tão maravilhoso, querer falar comigo? Eu que sou uma mulher tão pequena, eu que sou uma pessoa que peco tanto. E a gente acaba, por meio disso, causando uma barreira para que Deus não consiga falar, para que Deus não consiga transmitir.
Porém aqui você consegue ver junto comigo o quanto o amor de Jesus é grande, o quanto Jesus amava aquela mulher e queria trazer alívio ao coração dela a ponto de esperar aquela mulher chegar à beira do poço. Ou você acha que Jesus não sabia que aquela mulher ia ao meio-dia tirar água do poço? E Jesus usa de infinitas maneiras para falar conosco. Quem sabe Deus agora não está usando até mesmo esse vídeo para falar para você, para conseguir se revelar a você e dizer o quanto você é importante para Ele, o quanto Ele está esperando você abrir o seu coração, você abrir aí os teus sentimentos na presença dEle para que Ele possa te dar uma água que traga refrigério dentro da sua alma. No verso 10, você vai ver Jesus dizendo para ela: mulher, se você conhecesse o dom de Deus. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para ela: ai, mulher, se você conhecesse o tamanho do amor de Deus por você, se você soubesse o dom de Deus, se você conhecesse o tamanho desse amor, se você soubesse, você saberia que Jesus não faz exceção de pessoas, que Deus ama todos incondicionalmente, que Jesus não separa nenhuma classe de pessoas. Ele veio para todos. Jesus não faz exceção de pessoas. Ele ama todos igualmente. Não importa quem você é, não importa de onde você é, não importa a sua classe, não importa quanto de dinheiro você tem. Para Deus, tudo isso não importa. O que importa para o Senhor é o Filho que Ele deu a vida na cruz para que hoje tivesse salvação. Sabe quem? Você, minha filha. Eu. Somos todos filhos do Deus vivo. E aí a conversa continua e Jesus olha para ela e fala para ela: se você soubesse quem te pede água. Ah, mulher, se você soubesse quem está te pedindo água, você me pediria água e eu te daria água viva. Eu te daria água que gera dentro de você uma fonte. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para ela: se você soubesse quem eu sou, se você soubesse quem está aqui na sua frente, se você soubesse quem fala com você, você me pediria algo e eu te daria algo muito além do que você pede. Jesus estava dizendo isso para ela: você pode até me pedir isso, mas eu vou fazer além do que você pede. Eu vou fazer muito mais daquilo que você precisa. Ela pediria água, a água que você bebe e daqui a pouco você já tem sede de novo. E Jesus estava dizendo para ela: eu tenho além disso, eu tenho além de coisas naturais. O que eu tenho para você é muito maior do que aquilo que você imagina, muito maior do que aquilo que você pede. Eu vou além dos seus sonhos, além do que a sua visão pode ver. Se você soubesse quem fala com você agora, você pediria coisas além das naturais, além do que os seus olhos podem ver, e eu te daria água viva. E quando Jesus fala isso, a gente consegue ver acompanhando o texto, onde aquela mulher, ela vai responder para Jesus assim, ó: Senhor, mas o Senhor não tem cântaro, como que o Senhor vai pegar a água do poço? O poço é fundo. E nesta hora, nós conseguimos observar a visão terrena dessa mulher, o quanto a visão dela é limitada. Ela não conseguia, até o momento, olhar com os olhos espirituais. Ela estava vendo com os olhos naturais. Por isso que ela responde Jesus daquele jeito, dizendo: Senhor, mas o Senhor não tem vasilha, o Senhor não tem um cântaro para pegar água, o poço é fundo. Como o Senhor vai pegar essa água? E Jesus continua falando para ela: filha, se você beber dessa água, quem beber dessa água vai tornar até sede. Mas a água que eu tenho, quem bebe não mais terá sede. Porque eu farei com que nasça dentro dela uma fonte de água viva. E quando Jesus ele dá essa resposta para ela, Jesus consegue tirar essa mulher, tirar os olhos dela da visão carnal, da visão natural, e consegue colocá-la, consegue atraí-la para uma visão espiritual. A partir daí, ela não olha mais com os olhos naturais. A partir daí, ela olha com os olhos espirituais. E quando ela muda a ótica de visão do natural para o espiritual, então ela consegue entender quem era que estava ali. Então ela responde: Senhor, dai-me desta água. Neste momento, eu quero que você compreenda comigo que essa mulher, então ela admite, ela abre o coração dela e era como se ela dissesse assim: Senhor, me dê dessa água, porque eu não quero mais precisar voltar aqui. Em outras palavras, ela estava dizendo: eu não aguento mais essa vida.
eu não aguento mais viver o que eu estou vivendo, eu não aguento mais passar pelo que eu passo todos os dias. Senhor, dai-me desta água. Ou seja, a decisão parte dela querer abrir o coração e deixar que Jesus transformasse ali por dentro, por fora, a situação em que ela vivia. A decisão partiu dela, porque Deus, Ele nunca vai interferir aonde Ele não é chamado. Partiu da boca dela dizendo, Senhor, dai-me desta água para beber. Naquele momento, era como se ela estivesse dizendo, Senhor, entra na minha casa, entra nessa situação, me tira dessa situação, porque eu não aguento mais viver isso. Ela quis. E a partir do verso 16, você vai acompanhar comigo, que Jesus diz assim para ela, mulher, vá e chame o teu marido, e depois volte aqui. Neste momento, Jesus confronta essa mulher de certa forma. Por quê? Porque Jesus já sabia, Jesus conhecia a história dela, Jesus já sabia todo o passado dela. E ela responde para Jesus assim, Senhor, não tenho marido. E Jesus continua dizendo, disseste bem, não tens marido, porque tivestes 5, e o que tens agora não é teu. E eu quero que você entenda comigo esse trecho. Algumas pessoas vão dizer que essa mulher, ela era prostituta. Mas quando nós vamos estudar a fundo, porque para mim estar aqui gravando esse vídeo para você, antes a gente vai e procura muitas fontes para que nós venhamos obter as informações mais corretas possíveis para estar passando aqui. E estudando a história dessa mulher, eu consegui aprender e entender que essa mulher não era uma prostituta. Naquele tempo, era assim, a mulher se casava. Se o marido morresse, ela tinha que ser passada para o irmão. Ela casava-se e ela tinha que passar para o irmão caso o marido dela morresse. Ou seja, então ela tinha, se o marido morresse, ela ficava viúva, a viúva ia para o cunhado. E assim era. E essa mulher, a história dela é muito linda, onde a palavra de Deus vai dizer que ela foi casada 5 vezes. E o atual casamento que ela estava não era dela, o marido não era dela. Então, estudando a história dessa mulher, eu aprendi que ela teve 5 maridos pelo simples fato de que ela casou-se, havia muitas guerras naquela época, e a maioria dos maridos eram guerreiros. Então ela casou-se, o marido morreu. Ela foi para o segundo casamento, que era o irmão do falecido. Ele também morreu, ela foi para o terceiro. Ele também morreu, ela foi para o quarto. Ele também morreu e ela foi para o quinto. Então essa mulher, ela foi viúva por 5 vezes. Eu aprendi, eu vou deixar para você aqui na descrição, da onde eu tirei essas informações. É uma pessoa, um doutor, onde eu sigo, sempre pego ali os estudos, as dicas dele. Ele se chama Professor Matusalém. E é dele que eu tirei essas informações. Então, são 5 maridos. E quando acabam os irmãos? Foi o que aconteceu com essa mulher. Quando o 5º irmão morreu, quando o 5º marido morreu, ela não tinha mais irmãos para que ela pudesse dar continuação à descendência. Então, onde acontece que o tio desses rapazes, dos maridos ali, os falecidos, ele pega essa mulher. Porque a história vai dizer que essa mulher era extremamente linda, era uma mulher muito bonita. E o tio pega essa mulher e leva ela para casa. Por isso que Jesus vai dizer, disseste bem, tiveste 5 maridos e o que você tem agora não é seu. Esse não é seu significa que o tio não poderia ser marido dela, pelo fato de não ser os irmãos, de não ter mais a continuidade, a descendência pelos irmãos ali, ok? Então eu tomei posse dessa história pelo sofrimento dessa mulher. Afinal, gente, são 5 maridos. São 5 relacionamentos, são 5 casamentos que chegaram ao fim ali. Então você consegue ver quantas cicatrizes essa mulher trazia dentro dela, quantas humilhações essa mulher poderia estar passando, quantas vezes talvez as pessoas olhavam para ela e falavam, olha aí, ó, olha a mulher que casa e o marido morre, olha a mulher aí, essa é frio, casa, o marido morre. Você consegue entender que talvez era isso que fazia com que essa mulher corresse das pessoas, fugisse dos olhares ali das pessoas, a ponto dela ir buscar água no poço ao meio-dia. Mas Jesus conhece todas as histórias e Jesus colocava um fim naquela história de derrotada daquela mulher a partir dali, porque é isso que ele tem para as nossas vidas. E quando Jesus fala para ela, vá, traga o teu marido,
e volte, sabendo que ela não tinha marido, Jesus estava dando a ela uma oportunidade. Ou ela abria o coração e contava tudo para Jesus, ou ela fechava o coração, ia embora e perdia toda a bênção. Porque Deus está à porta e bate. Se você abrir, Ele entra. Se você fechar, Ele fica do lado de fora. Diferente do nosso inimigo, que entra e acaba com tudo, sem pedir ordem, sem pedir licença e sem bater na porta. Ok? Para o inimigo não entrar, tem que estar alguém dentro da casa, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo. Aí não tem como ele entrar. E quando Jesus responde para ela, disseste bem, tiveste 5 e o que tem agora não é seu. Jesus estava dizendo para ela assim, ó, eu sei, eu conheço a tua história, eu sei os teus fracassos, eu sei as tuas forças, eu sei as tuas lágrimas, eu sei todo o teu sofrimento e teu trajeto. Era como se Jesus estivesse dizendo isso para ela. Bem sei de toda a sua vida, por isso que eu estou aqui. E quando Jesus conta sobre a vida dela, então ela entende. E ela responde assim, ó, Senhor, vejo que tu és profeta. Por quê? Porque Jesus falou ali algo que ela não contou para ninguém. Ela, pela primeira vez, ela estava vendo Jesus, estava vendo aquele judeu, e ele falou da vida dela como se a conhecesse há muito tempo. Então ali ela diz, vejo que tu és profeta. Os olhos dela se abriram no momento em que Jesus mostrou para ela que Jesus conhecia toda a vida dela. Assim como Jesus te conhece, como Jesus me conhece. E neste estudo, neste vídeo, nós precisamos crer que Jesus está à porta batendo e que nós precisamos abrir e falar dos nossos sentimentos para Jesus. Então, naquela hora, Jesus responde para ela assim, ó, mulher, eu sou o Messias, sou eu que falo contigo, eu sou. Então, aquela mulher, ela pôde ver que verdadeiramente Deus se importava com ela, que Deus a amava. Nós aprendemos com essa mulher que Deus não faz exceção de pessoas, que o Senhor conhece a nossa história, o nosso trajeto, que Ele está na porta batendo. Não importa a classe, não importa a raça, não importa a cor, não importa a classe social, não. Deus ama a todos e Deus tem um encontro marcado com aqueles que se dispõem, ou seja, aqueles que deixam Jesus entrar, que deixam Jesus fazer a obra e nos dá dessa água viva para que dentro de nós se torne uma fonte. Hoje eu entendo que eu estou aqui como uma fonte para que você possa conhecer dessa água viva, porque um dia eu tive sede e Jesus me deu dessa água e Jesus deixou entrar dentro de mim o Espírito dele, e hoje eu posso dizer que eu tenho uma fonte dentro de mim que jorra água viva, que a palavra de Deus sai e que leva vida para outras pessoas. E agora que você já ouviu, que você entendeu, que você estudou, já marcou aí na sua Bíblia, já grifou aonde você leu, você vai fazer comigo o questionário, ok? Então escreve aí no seu caderninho já, questionário, e embaixo você vai colocar as 7 perguntinhas aí que o Senhor nos dá, para que nós venhamos falar sobre aquilo que nós entendemos sobre esse estudo, ok? Então, bora pro questionário?